Graça e paz que vem do Senhor Jesus. Continuando nossos estudos na nossa escola bíblica dominical acerca do Evangelho na Epístola de Paulo aos Romanos, hoje vamos prosseguir fazendo o estudo do capítulo 2 da Epístola aos Romanos, versículos 17 até versículo 29. Estou transmitindo esse estudo ao vivo para você que me acompanha pela nossa escola bíblica dominical e posteriormente tenho enviado para o YouTube, onde todos aqueles que me seguem, me acompanham, podem acompanhar esse estudo. Não esqueça, meus irmãos, de curtir, de compartilhar, de enviar para outras pessoas, a fim de que aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, Ele possa tocar outras vidas também. Não guarde somente para você, mas transmita. Isto é um privilégio e uma bênção que Deus nos dá de podermos utilizar esse meio digital para enviar, a palavra dele mais longe. Vamos aproveitar então este privilégio que Deus nos concede. Antes de nós continuarmos, precisamos fazer uma breve revisão, sempre lembrando que todos os estudos estão organizados na playlist no YouTube. Então, se você não assistiu até aqui, você pode assistir os estudos anteriores na playlist de Romanos lá no meu canal do YouTube. A quem o apóstolo Paulo se dirigiu no capítulo 2 da Epístola aos Romanos? Isso é muito importante. No capítulo de número 1, nós percebemos claramente que o apóstolo tem em mente pessoas que não eram judeus, portanto que não receberam a lei, que não fizeram parte do povo separado de Deus, da nação de Israel. Foi a eles que o apóstolo Paulo se dirigiu no capítulo número 1. Já no capítulo número 2, ele muda o seu raciocínio, sua lógica, e passa a se dirigir aos judeus. O povo que Deus formou, a nação que Deus formou através do chamado de Abraão. Quando Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. E dali então vem a descendência dos israelitas, os quais eles sempre se orgulharam tanto de dizer, somos o povo de Abraão. Então é a eles que o apóstolo Paulo se dirige no capítulo 2. E aí eu vou fazer algumas observações importantes nesse estudo de hoje, para daí, portanto, chegar à igreja do século 21, que inclui eu e inclui você. Quem eram os judeus? Quem eram? Falei já, né? Aquela nação que Deus formou. O povo escolhido e separado por Deus para ser o povo dele na face da terra. Para ser o povo separado, diferente de todas as nações do mundo. Sabe quando você ouve uma pessoa se justificar dos seus erros dizendo assim, todo mundo faz. Então, o mundo todo poderia fazer tudo aquilo que Deus não quisesse, já que não queriam saber de Deus, mas os judeus não poderiam. Os judeus deveriam ser propriedade exclusiva de Deus, povo santo, povo separado, povo adquirido por Ele, para ser luz dele para todas as nações, para então proclamar às demais nações, olha, vocês não podem fazer tudo o que todo mundo faz. Vocês precisam se lembrar que existe um Deus, Criador, Governador do universo, e que um dia vai pedir conta de tudo aquilo que vocês fazem. Vocês não podem fazer qualquer coisa. Vocês precisam se lembrar de que existe um Deus. Esse deveria ser o comportamento, assim que eles deveriam estar vivendo. Porém, nós vamos ver na continuidade do estudo de hoje que eles estavam vivendo de uma forma totalmente diferente. E isso então nós vamos depois fazer uma contextualização. Quem é a igreja? O que é o Evangelho? O que o Evangelho deve fazer na vida do cristão? E como que a igreja está se comportando?
porque a analogia é a mesma. Como o apóstolo Paulo ele iria se dirigir à igreja hoje? Eu gostaria que você fizesse essa reflexão. Se o apóstolo Paulo, já que foi ele quem escreveu a Epístola aos Romanos, estivesse vivo hoje, como ele se dirigiria à igreja? Essa pergunta ela é muito ampla, eu não consigo responder. Ok, tudo bem, muito justa essa argumentação. Então eu vou reformular a minha pergunta. Se o apóstolo Paulo estivesse vivo hoje, como ele se dirigiria a você? Quais seriam as palavras dele sobre a sua vida? Já que ele era um homem que teve a audácia de dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, como ele se dirigiria a você? Eu gostaria que você pensasse nessa pergunta e que você encontrasse uma resposta. Quem sabe a reflexão sobre isso o ajude a dobrar os joelhos diante de Deus e de pedir a Ele de verdade uma nova vida. Mateus capítulo 23 registra vários ai. São os ais contra uma religiosidade exterior, quando por dentro, no lugar de um coração santificado, o que existe, é muito forte o que eu vou falar aqui agora, mas eu vou me pronunciar com essas palavras mesmo, foi o que eu escrevi aqui no meu rascunho e depois fiquei pensando, será que eu falo isso mesmo? Todos os meus irmãos vão me ouvir ao vivo, depois todos vão ouvir esse vídeo no YouTube, será que eu uso essas palavras mesmo? Mas daí eu parei, pensei e falei, são essas palavras que eu vou dizer mesmo, porque não tem outra palavra para expressar o que nós estamos estudando sobre o Evangelho na Epístola aos Romanos. Quando por dentro, no lugar de um coração santificado, o que existe é um coração ainda apodrecido pelo pecado. O pecado é uma podridão. O pecado é uma coisa que cheira mal às narinas de Deus. O pecado é uma distorção completa e total de tudo que Deus fez, de tudo que Deus criou. Uma vida no pecado, em outras palavras, é uma vida onde nós dizemos com estas palavras para Deus, mesmo que seja com comportamento e não com palavras. Eu não quero saber da vida que o Senhor me deu. Eu não quero saber de como o Senhor acha que tem que ser a minha vida. Eu não estou nem aí o que o Senhor acha como tem que ser a minha vida. Eu quero viver do meu jeito. O pecado é isso. O pecado é uma afronta total à verdade de Deus. O pecado é uma afronta total à forma, ao jeito que Deus planejou a nossa vida. O pecado nada mais é do que uma escolha particular que vai contra a vontade de Deus. Então, Mateus capítulo 23, ele registra uma religiosidade exterior, onde a pessoa se sente feliz por ser judeu, feliz por participar da igreja, por ter a lei de Deus. O apóstolo Paulo vai falar tanto sobre isso no nosso estudo de hoje, mas por dentro o coração ainda é apodrecido pelo pecado. Esse raciocínio do apóstolo Paulo está nos conduzindo ao nosso estudo de hoje, no versículo 24. Veja aí, faça a leitura, deixa a sua epístola aberta em Romanos capítulo 2. Olha o que diz o capítulo 2, versículo 24. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então vamos voltar lá. Vamos voltar lá ao tempo que o apóstolo Paulo escreveu. Eu não posso falar da igreja ainda. Eu preciso falar lá naquele contexto em que a igreja estava nascendo. Já existia? Já. Ela estava nascendo. Então o apóstolo Paulo não se dirigiu necessariamente à igreja. Ele se dirigiu aos judeus que compunham o que nós podemos chamar de a igreja do Velho Testamento, não a igreja cristã, porque a igreja cristã, em que ela difere? Ela vem da igreja judaica, mas no meio do caminho ela crê em Jesus Cristo e vive de acordo com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não vive mais de acordo com as leis cerimoniais, com as leis sacrificiais. Se ela continua vivendo assim, ela não é igreja cristã, ela é igreja judaica.
A igreja judaica que continua vivendo de acordo com a vontade do Senhor é aquela que trocou a sombra pela realidade. A sombra eram os cerimoniais, eram os sacrifícios que apontavam para o cordeiro, o verdadeiro cordeiro que seria imolado. Ao crer nesse cordeiro que veio ao mundo, que é o Senhor Jesus Cristo, então troca-se a sombra pela realidade. Troca-se aquilo que mostrava-se por aquilo que se revelou. Essa é a verdadeira igreja judaica. E ainda nos dias de hoje, existe a igreja judaica antiga, aquela que não se deveria mais cultuar do jeito que se cultua. Pois bem, então é a essa igreja que o apóstolo Paulo estava se dirigindo. Lembra que eu disse? Eles deveriam ser uma nação santa, povo separado, povo de propriedade exclusiva de Deus, exatamente como a igreja do Novo Testamento? Pois é, eles estavam vivendo uma religiosidade exterior. Eles estavam falando para não fazer o que eles mesmos faziam. Eles não estavam de fato cumprindo a lei de Deus. Então o apóstolo Paulo disse que o nome de Deus era blasfemado entre os gentios. Quem eram os gentios? Gentios era todo aquele que não fosse judeu. No mundo daquele tempo, nós podemos chamar de judeus e gentios. Gentios, você pode compreender os gregos, os romanos, qualquer um. Qualquer um que não tenha se chegado a Deus, que não tenha conhecido o Deus de Israel, que não cultue a Ele. Então, o nome de Deus era blasfemado entre todas as nações por causa do comportamento dos judeus. De todos? Não. Somente daqueles que viviam todas as características do que nós vamos estudar hoje. Então isso é um bom resumo de tudo. Gastei 12 minutos para poder fazer esse resumo, porque isso é importante. Se nós não tivermos isso em mente, nós não vamos compreender duas coisas importantes. A primeira, o porquê que o apóstolo Paulo se dirigiu a todos no capítulo 1, ou seja, mesmo a quem não seja judeu. E por que isso é importante? Muito simples. Porque o judeu tinha a lei de Deus. A lei escrita, revelada, a lei que Deus deu a Moisés, revelou pessoalmente a Moisés, escreveu com seu dedo em tábuas de pedra e entregou. Os judeus tinham isso. Mas e os demais? Os demais povos não tinham. Então, pode ser que eles dissessem assim: eu não tenho que cumprir nada, não foi a mim que foi dado. No capítulo 1, o apóstolo Paulo fala da revelação geral. A revelação de Deus na natureza, na constituição humana, na história. E você pode acompanhar sobre isso nos estudos anteriores. Para dizer a eles que o padrão da lei escrita estava revelado no coração. Ou seja, o judeu sabia: não posso roubar porque estava escrito na lei. Mas qualquer outro sabe aqui dentro que não pode roubar, mesmo não tendo tido essa lei. Ao ponto de quando alguém vai roubar alguma coisa, ele faz escondido, ele não rouba. A não ser que seja uma pessoa com grave deficiência mental. Mas em sã consciência mental, a pessoa tem o mesmo padrão dentro de si, o padrão que Deus colocou na lei. Então aquilo que Deus revelou para os judeus, Deus revelou ao coração de cada um. E o casamento é uma prova de que até hoje se segue o padrão daquilo que Deus deixou lá no Éden. Porque o casamento ele está presente em todas as culturas, em todos os povos pela face da terra. Então no capítulo 1, o apóstolo Paulo se dirige a todos, não necessariamente aos judeus. Já no capítulo 2, ele se dirige aos judeus que têm a lei, mas que não cumprem a lei. E que espera se justificar diante de Deus pela lei que tem, não pela lei que cumpre. Como se fosse salvo porque Deus o escolheu de uma forma especial entre todos os povos. O apóstolo Paulo vai dizer que tanto um quanto o outro, e aí ele vai encaminhar para o capítulo 3, versículos 23 e 24, para dizer: todos vocês são pecadores e precisam da justificação que está em Jesus Cristo e da nova vida que Ele dá, para que a criação de Deus seja restaurada dentro de você. Então o que Deus quer é restaurar a vida de todos, minha e sua e de todas as pessoas.
E o que Ele quer são pessoas que professem a fé com a boca, mas vivam uma vida restaurada no coração. Essa é a continuidade, então, do nosso estudo hoje. Vamos lá. Eu vou ler os versículos 17 até 24, até 29. Na primeira até o 24. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deves furtar, furtas? Diz que não deve cometer adultério, e o cometes? Abominas os ídolos, e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Muito bem. Alegação de inocência contestada pela vida não restaurada. Eles se consideravam inocentes. Não preciso ouvir sobre isso que você está falando. Eu sou filho de Abraão. Você se lembra do que foi que o Senhor Jesus respondeu em determinada ocasião? Quando ele próprio, o Senhor Jesus, estava fazendo a mesma coisa que o apóstolo Paulo estava dizendo. Estava com um chicote na mão no sentido espiritual, mostrando que os mostrando que os judeus eram culpados pelos seus pecados. Mas eles não criam no Senhor Jesus. E eles diziam, somos descendência de Abraão, nunca fomos escravos. O Senhor Jesus falava sobre a escravidão do pecado. E eles diziam, nunca fomos escravos. Olha a declaração de inocência deles. Só que, na verdade, era uma grande tolice o que eles estavam fazendo. Primeiro porque eles eram escravos, sim. Eles eram escravos dos romanos. Eles estavam debaixo do jugo romano naqueles dias. Eles já tinham sido escravos dos babilônios. Eles já tinham sido escravos dos gregos. Mas eles disseram que nunca foram escravos. Então, tanto a descendência deles, quanto aquela geração, tinha sido escravo. Veja o povo que foi escravo no Egito por 400 anos. Como então eles poderiam dizer que nunca foram escravos? Primeira coisa. Segundo, eles disseram que eles eram descendência de Abraão. Então estava tudo certo. Mas Jesus estava falando não de uma escravidão necessariamente histórica, como eu falei, mas de uma escravidão do pecado. É disso que eles não se libertaram. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar sobre circuncisão. Porque eles alegavam que a vida deles estava tudo certo, não devido ao que eles estavam fazendo, mas porque eles tinham a lei e por isso próprio, só por tê-la, eles já eram um povo separado, eles já eram um povo escolhido, já estava tudo certo, não importa como eles vivessem, não interessa como eles vivessem. Eles já tinham essa salvação porque eles eram o povo de Abraão. O que foi que o Senhor Jesus respondeu para eles? Em verdade vos digo que se Deus quisesse, Ele faria destas pedras descendência de Abraão. Então o Senhor quis dizer para eles o quê? Vocês estão alegando inocência, mas na verdade vocês não têm uma vida restaurada. Vocês alegam ser filhos de Abraão, mas não vivem como Abraão viveu. E agora o apóstolo Paulo está dizendo a mesma coisa. Vocês têm a lei, mas a lei para vocês só serve para vocês dizer para os outros o que fazer. Mas para vocês mesmos não serve, porque vocês não fazem o que vocês mandam outros fazerem. Vocês querem que outros mudem, mas vocês mesmos não mudam. Vocês acham que são aprovados por Deus só porque vocês conhecem a palavra de Deus e por isso vocês ensinam sobre ela, vocês são professores de crianças, vocês vivem uma casca de religiosidade. Vocês acham que vocês vão ser aprovados por Deus dessa forma? Não! Vocês estão blasfemando o nome de Deus. Exatamente como o Senhor Jesus disse aos judeus, agora o apóstolo Paulo está dizendo novamente aos judeus.
Nós temos aqui 30 anos de separação entre o momento que eles não criam no Senhor Jesus e que agora eles não querem crer no apóstolo Paulo. Veja então que realmente o Evangelho ele foi sendo contestado em geração após geração e tem sido contestado até hoje. Não necessariamente com palavras, mas com uma vida não restaurada. Os judeus não aceitavam oposição aos privilégios que supunham ter. Eles achavam que eles tinham todos os privilégios por ser povo de Abraão. Eles achavam que eles tinham todos os privilégios por ser a nação que Deus formou. E que estava tudo bem com eles por causa disso. Quando você lê o capítulo 6, por exemplo, do Evangelho de João, você vê que o Senhor Jesus está se dirigindo duramente a um povo que não crê nele, que é Deus, o Filho de Deus, mas que acha que está tudo certo por ser descendente de Abraão. E repito, o Senhor Jesus disse a eles, se vocês são filhos de Abraão, vivam como Abraão viveu. Porque Abraão creu em mim. E aí eles dizem, ué, você não tem 50 anos e viu Abraão? Eles não entenderam, eles não compreenderam quem era o Senhor. O Senhor Jesus estava no meio deles, mas muitos pensaram que ele era um embusteiro, um mentiroso. Passados 2000 anos, a igreja cristã não tem dificuldade, pelo menos essa não. A não ser que não creia que Jesus é o Cristo, mas se confessa o cristianismo, crê que Jesus é o Cristo. Mas tem uma dificuldade semelhante, a de viver a restauração da sua vida, a restauração da sua criação, a restauração do pecado, que ele, o Senhor Jesus, promove. Então não muda muito o cenário do capítulo 2 de Romanos e da igreja cristã da atualidade. Jesus quer transformar a nossa vida por meio da sua palavra. Mas ele só vai conseguir isso quando nós nos comprometermos a mudar os nossos princípios, aplicando a verdade da palavra de Deus. Não o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto, mas a verdade. É assim que eu tenho que viver, e não como eu acho que eu tenho que viver. Paulo os acusa de blasfemar o nome de Deus, ao fazer o que a lei proíbe, ao mesmo tempo em que condenam os que também descumprem a lei, que são os gentios. Então eles estão acusando aqueles que não eram povo de Deus, digamos assim, os gentios, mas eles faziam as mesmas coisas. Então o apóstolo Paulo vai dizer que quando eles que não têm lei, eles quem? Os gentios, quando eles que não têm lei agem de acordo com a norma da lei que está dentro do seu coração, a incircuncisão deles se torna circuncisão. Vamos falar um pouco sobre circuncisão hoje. Mas eles que têm a lei e descumprem a lei, a circuncisão deles está se tornando em incircuncisão. Então, o que ele está dizendo é, eles, quando agem de acordo com a norma de Deus gravada no seu coração, são o povo de Deus. E vocês, que deveriam ser o povo de Deus, agem de a forma contrária, vocês estão sendo o que vocês acham que eles são. Vocês não estão sendo povo de Deus. Olha que seriedade. Como Deus nos enxerga? Nesse ponto nós precisamos perguntar. Deus nos enxerga como a igreja dele ou como o mundo? Pronto, essa pergunta resume melhor tudo que nós estamos falando aqui. Quando Deus, vamos fazer isso de uma forma sempre individual. Feche os seus olhos e responda essa pergunta. Faça isso. Trabalhe aí no seu interior. Olhe para a sua vida e responda. Deus olha para você como servo dele ou como alguém do mundo? As músicas que você gosta, eu não quero aqui falar muito sobre música, porque eu particularmente não sou daqueles que cristão não ouve música do mundo. Eu cresci ouvindo os passarinhos enfeitam os jardins e as florestas. Não tem nada contra, eu quero dizer isso, eu não tenho nada contra. Porém, nós sabemos que as músicas sempre ouvem, mas cada vez mais, estão cheias de filosofias anticristãs. Então a pergunta é, do que você está se enchendo? Você está se enchendo do Espírito Santo ou da filosofia do mundo?
O que você está falando? O que está saindo da sua boca? Está saindo da sua boca salmos, hinos espirituais, canções. Você está glorificando a Deus com tudo que você fala? Ou tudo que você fala é morte? Tudo que você fala é destruição, ao ponto que ninguém nem sequer sente-se bem em estar ao seu lado. O seu comportamento lembra Cristo ou o seu comportamento lembra o mundo? Isso é importante você responder. Deus enxerga você como filho dele ou como alguém do mundo? Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é isso. Vocês são judeus? Ótimo. Como Deus está olhando o judaísmo de vocês? Como um judaísmo verdadeiro, nação santa, povo exclusivo, separado por Deus? Ou Deus está vendo o seu judaísmo como um comportamento gentil? Meus irmãos, a questão é muito séria porque isso vem para o século XXI e agora a igreja cristã precisa responder essa pergunta. Como Deus está olhando a igreja dele? Como povo santo, separado por Deus, propriedade exclusiva de Deus? Ou está olhando a igreja como alguém como um povo que vive de acordo com o mundo, o que todo mundo faz. O que todo mundo faz. Sobre isso que todo mundo faz, eu quero ler Mateus 7, versículos 13 e 14, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Uma vez eu estava lendo um estudo sobre se na humanidade a maior parte será salvo ou condenado. E aí então, o autor daquele estudo, ele afirmou que a maior parte vai ser salvo, porque o evangelho sempre é pregado e muitos se salvam. Mas quando eu leio esse texto, eu não quero dizer que esse autor esteja errado, mas quando eu leio esse texto, me parece o contrário. Eu não estou afirmando. Eu estou colocando para você a impressão que eu estou tendo. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Olha, qual é a porta? A porta o Senhor Jesus disse que é Ele. Eu sou a porta. Eu sou a porta do aprisco das ovelhas. Quando ele disse isso, ele disse num cenário em que as ovelhas, para entrar no aprisco seguro, o lugar de proteção, precisava passar por uma porta. E ele diz que essa é a porta. Isso quer dizer que para entrar no céu tem que passar por ele. Para entrar no lugar seguro, o lugar que você aguarde, que eu aguardo, onde não haverá sofrimento, onde não haverá doença, onde não haverá morte, para chegar lá tem que passar por ele, porque ele é a porta. E ele também diz que é apertado o caminho que leva à vida. Qual é o caminho que leva? O caminho é ele. Ele disse, eu sou o caminho. Então eu preciso percorrer um caminho, passar por uma porta para entrar na vida. Só falta saber então qual é a vida. A vida é ele. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então pensa, ó, eu tenho que percorrer um caminho, passar por uma porta e entrar em uma vida. Ele diz que poucos há que encontrem essa vida, poucos há que encontrem esse caminho, que percorra esse caminho e que depois consiga entrar por essa porta, porque essa porta é estreita. Porque o que é uma porta estreita? É a vontade de Deus, que não permite que a gente viva do jeito que nós quisermos. Qual é o caminho largo? Qual é a porta larga? É o que todo mundo faz. Às vezes o cristão se justifica assim, todo mundo faz. Ué, do que você está justificando? Você está se justificando de que todos estão se perdendo e é isso que você quer fazer também? Todo mundo faz. Eu estava tendo essa lição com meu filho ontem de 11 anos. Sabe o que ele me respondeu? Eu não sou todo mundo, pai. Eu fiquei tão feliz com a resposta dele. Porque agora eu gostaria de perguntar para você.
eu espero, eu acho, né, quem está me assistindo são adultos. Geralmente, criança não tem muito interesse em assistir vídeo do YouTube, essas coisas. Não de estudo da palavra de Deus, né? Eles gostam de joguinhos, de brincadeiras, de outras coisas. Então, você vai continuar se justificando uma vida errada porque todo mundo faz? O que o Senhor Jesus disse é isso, ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. É uma porta larga que o conduz ao mundo. Há uma filosofia anti-Deus, há uma vida contrária aos ensinamentos de Jesus Cristo. E espaçoso o caminho que conduz à perdição. Agora, o caminho de Deus é uma porta estreita, é um caminho apertado, porque é um caminho de santidade, de renúncia, de cruz, onde eu devo fazer não o que eu quero, não o que eu gosto, mas o que Deus quer, o que Deus manda. Então, realmente, esse caminho não são para todos. Por isso que o Senhor Jesus disse, poucos há que o encontrem. Vamos ler os versículos 25 a 29. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O que era a circuncisão? Bem, Deus começou um pacto, uma aliança com Abraão para formar uma nação e pediu para que Abraão se circuncidasse. A circuncisão era uma cirurgia feita no prepúcio do pênis, a fim de tirar aquela camada que envolve a cabeça do pênis, a fim de então tirar aquela capa, e criando assim uma marca exterior. Isso levava com que todos os judeus, desde Abraão, circuncidasse os seus filhos ao 8º dia. O próprio Senhor Jesus foi circuncidado para cumprir toda a lei. Porém, muitos se gloriavam somente por ter feito isso. Eu sou circuncidado, então eu sou separado, eu sou de Deus. Muitos cristãos hoje, eles se vangloriam de igual forma porque dizem que foram batizados. Eu não estou dizendo aqui que circuncisão tem a ver com batismo. Eu só estou colocando aqui, em tempos diferentes, em 2000 anos de diferença, os judeus se gloriavam porque eram circuncidados. E muitos cristãos se gloriam porque foram batizados. Mas a circuncisão daqueles não lhes causou uma nova vida e o batismo desse não lhe causou uma nova vida. Então aqueles se tornaram pecadores sem prepúcio e esses se tornaram pecadores que se molharam. Só isso. E nada mais. Mudança não aconteceu. A circuncisão obriga a cumprir a lei. Porém, ninguém há que consiga cumprir a lei. Então eles precisavam agir como agiu Abraão. Crer em Deus não por qualquer característica física, mas crer em Deus pela fé. E é nisso que eles estavam falhando. Eles não estavam crendo em Deus pela fé. E com isso estavam vivendo uma vida em desconformidade com a vontade de Deus. Eu vou ler Gênesis capítulo 17, 9 a 11. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados,
vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. Sinal de aliança. Então deveria ter uma aliança. Não bastava circuncidar, deveria viver em conformidade com a vontade de Deus. Deveria ser separado, ser santo, separado para Deus. Talvez aquela marca fosse somente para lembrar: eu sou de Deus, e não para se vangloriar dela. No Novo Testamento, em Colossenses, capítulo 2, versículos 11 e 12, nós lemos assim: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Cristão deve se circuncidar? Não. Já nos tempos do Novo Testamento, ficava essa dúvida. Quem crê em Jesus Cristo tem que se circuncidar? Não. Os apóstolos fizeram uma reunião em Jerusalém e ficou muito claro. Tanto é que ficou dividido o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. O apóstolo Paulo entendeu claramente que a Pedro foi conferido o ministério da circuncisão entre os judeus. Então quem fosse judeu, se quisesse continuar com essa prática, continuasse. Mas e o gentio que nunca teve essa prática? E olha que muitos gentios tinham essa prática, hein? E não tinha nada a ver com Deus, mas tinha a ver somente com os costumes deles. Mas falando espiritualmente, e se alguém que não fosse judeu cresce em Jesus Cristo, precisava se circuncidar? Não. Não precisava, porque a circuncisão nada mais era do que apontar para Cristo, porque ele sim foi ferido de verdade. Se quem se circuncidou foi ferido na carne, levemente, ele foi ferido na carne de uma forma profunda, para que ele seja o nosso sinal, seja a nossa aliança entre Deus e nós. Não existe nenhuma aliança que seja maior do que a aliança que Jesus fez com o seu corpo, com o seu sangue. E falando de aliança, sempre as igrejas que não têm compromisso com a palavra séria, com a palavra de Deus, elas sempre fazem alianças. Para ganhar dinheiro, por exemplo, faz-se aliança com um monte de coisa. Leva isso para casa. Quando você vê, você vai se lembrar da aliança que você fez com Deus, onde você se comprometeu a fazer isso, se comprometeu a fazer aquilo. Não existe aliança maior do que a aliança que o Senhor Jesus Cristo fez no seu corpo, com o seu sangue derramado, para nos aproximar de Deus. Em Filipenses capítulo 3, versículos 2 e 3, nós lemos: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então o cristão não confia em nenhum sinal externo. O cristão não confia no batismo. O cristão não confia em nada que não seja Jesus Cristo. Ele sim é a verdadeira aliança entre nós e Deus, e por meio dele nós somos salvos e nos tornamos restaurados para uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Veja que temos pergunta. Tem uma pergunta. A Elisângela perguntou assim: pastor, mas se a vontade de Deus é que muitos se salve, essa é a opinião de Paulo? Porque Deus de fato já predestinou, porém há muitos que se quer salvar. Será Paulo diz isso pelo fato de ser homem sujeito ao pecado e saber as dificuldades de ser firme em Cristo? Olha, eu não li somente o que Paulo escreveu aqui, irmã. Eu li também o que o próprio Senhor Jesus escreveu. Essa questão da predestinação, ela é mal compreendida. Eu já ensinei uma vez presencialmente na IBD,
No meu blog eu tenho um artigo mais completo sobre essa questão da predestinação. E eu não concordo com o raciocínio de que a predestinação já seja um número certo de pessoas que serão salvas. Porque se fosse assim, o evangelho seria pregado tão somente, e é exatamente isso que creem os reformados da predestinação, que o evangelho seria pregado tão somente para que aqueles que já são predestinados à salvação ouçam a voz e vão a Cristo. Porém, quando eu vejo o Senhor Jesus apelar a todos para entrar pela porta estreita, dizendo que larga é a porta que conduz, é espaçoso o caminho que conduz à perdição, eu vejo o evangelho ser pregado a todas as pessoas. Quando eu leio, por exemplo, o evangelho de João, capítulo 3, e leio assim no versículo 16: porque Deus amou ao mundo, e para mim mundo aqui é o cosmos, é a totalidade da vida humana, é a totalidade de pessoas a quem é dirigido o evangelho, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome unigênito do Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, se eu compreendi adequadamente a pergunta da irmã, o que Paulo está dizendo é: vocês estão cometendo o erro de, ouvindo e conhecendo a palavra de Deus, não a praticarem. Então vocês julgam estarem sendo salvos, mas não estão. Não é porque vocês são descendência de Abraão que vocês vão entrar na vida. Assim como ao cristão, a mesma coisa. Não é porque nasceu em lar cristão que vai entrar na vida. Tanto judeu quanto não judeu vai entrar na vida se, ouvindo o evangelho de Jesus Cristo, se arrepender e nele crer. Então, tanto o que Paulo está dizendo quanto o que o Senhor Jesus está dizendo estão em conformidade. Se porventura eu não compreendi direito a pergunta da irmã e com isso não consegui responder, refaça ela, por favor, que nós falamos mais sobre isso. Cristão, agora nós precisamos ter o mesmo cuidado. O mesmo cuidado que os judeus precisavam ter quando Paulo se dirigiu a eles. Nasceu na igreja, foi batizado, deve viver de acordo com o evangelho. Haverá julgamento, e nascer na igreja não salva dele. O que Deus quer, entenda isso que eu vou falar agora. O que Deus quer não é que você levante a mão num momento de apelo. Você crê, aí você levanta a mão, mas não muda de vida. O que Deus quer não é que você vá domingo após domingo na igreja, ou que você assista a uma live domingo após domingo somente, mas não reflita durante a semana no que foi dito, não reflita no que foi ensinado, e assim não mude de vida. Não é isso que Deus quer. Sabe o que Deus quer? Deus quer que o princípio da criação dele, aquilo que ele revelou desde o Éden, seja seguido. Que a pessoa se prepare para realmente ser separado para ele. Que o cristão se prepare para viver uma vida santificada, sendo luz em um mundo em trevas. O que Deus quer é que o cristão viva uma vida onde ele demonstre arrependimento verdadeiro e genuíno. O que Deus quer é restaurar por meio de Cristo todas as coisas, o que inclui nós. O que Deus quer é fazer com que o cristão se pareça com Jesus Cristo. Entendeu? É isso que Deus quer. Deus quer moldar, modelar a nossa vida de acordo com o Evangelho, de acordo com a palavra dele. Deus quer que nós vivamos
uma vida restaurada. E não uma casca, como viviam os judeus. E é essa acusação contra eles que o apóstolo Paulo está fazendo. Se achavam que estava tudo bem só porque eram filhos de Abraão. Não, não estava tudo bem. Eles deveriam viver como Abraão viveu. Nós não podemos achar que está tudo bem porque levantamos a mão e vamos na igreja. Estará tudo bem quando nós vivermos uma vida parecida com a vida e os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Pergunta? Não, a Elisângela respondeu. Está ok, era realmente isso que gostaria de destacar. O fato da predestinação não justifica a salvação que achamos já ter garantida. Para mim, irmã, a predestinação é Jesus Cristo. Essa é a predestinação. A eleição é nele. Então, predestinação é um predestino. Todos foram criados com um predestino que é Jesus Cristo. Porque, na verdade, quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é Deus. É Ele quem estava lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Bereshit bara Elohim. No princípio, criou os deuses, porque Elohim não é singular, é plural. É como então se nós pudéssemos traduzir assim. No princípio criaram os deuses, mas nós não podemos traduzir assim, então a nossa tradução está correta, não está errada. No princípio criou Deus, porque não existe deuses. Jesus Cristo e o Pai são um. Esse é o mistério da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três, mas são um. Porque eles são o mesmo em espírito, em caráter, em santidade. Então não são deuses. Porém, como está no plural, nós podemos entender que estavam criando. E criando tudo para o seu louvor e para a sua glória. Tudo que foi criado converge para Jesus Cristo. O destino da humanidade é Jesus Cristo. A vontade de Deus é que todos cheguem a Jesus Cristo e vivam em Jesus Cristo e vivam no reino de nosso Deus e nosso Pai. Porém, não é porque Deus quer que assim será. Esse para mim é o maior mistério. Porque Deus, sendo Deus, Ele poderia fazer o que Ele quisesse. Então Ele poderia levar todos para o céu. Mas Ele preferiu levar para o céu somente aqueles que trilhem o caminho da obediência. Então, por um lado, Deus quer, mas por outro, permite que o ser humano responda se também quer. Isso para mim é que é o maior mistério de todos. O Deus de amor revelando o seu amor, dando ao ser humano a possibilidade de querer ou não aquilo que Deus quer. Então, predestinação para mim é o predestino que é Jesus Cristo. Como que ele é confirmado? Ele é confirmado por meio da eleição. Ou seja, se a pessoa creu em Jesus Cristo ou não. Então, se a pessoa crê, ela confirma a sua eleição. Então, se ela não crê, ela não confirma. Nesse caso, então, nós podemos entender que a nação de Israel era uma nação eleita, mas nem todos confirmaram a sua eleição. Ninguém pode negar que a nação de Israel é uma nação eleita. É muito claro, os ensinos do Novo Testamento do apóstolo Paulo é uma nação eleita. Porém, ainda hoje nós vamos mostrar que muitos tropeçaram na pedra de tropeço chamada Jesus Cristo. E assim não confirmaram a sua eleição. Fizeram parte do povo eleito, mas não confirmaram a eleição. Então, a predestinação é todos estão predestinados. A eleição é para todos, mas nem todos confirmam a eleição e nem a predestinação. E por fim, nem todos terão a glorificação, que é estar eternamente no reino de nosso Deus e Pai. A irmã já me fez uma pergunta semelhante a essa na EBD, presencialmente eu me lembro. Se porventura, dentro desse estudo, ainda tem alguma dúvida, irmã, fique à vontade, porque esse é um assunto complexo. E é bom essas perguntas porque daí nós vamos trabalhando, de repente o outro também não entende, e é sempre interessante tratar esse assunto. Mais um cuidado, meus irmãos. Haverá um justo julgamento. Só escapa dele quem de fato creu no Senhor Jesus. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra
e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Eu tenho para mim, é uma coisa particular minha. Você não precisa concordar. E se você não concordar, você pode até manifestar a sua opinião, mas o importante é nós respeitarmos sempre a opinião um do outro. Eu penso para mim que este Covid-19, mais conhecido como coronavírus, é um julgamento de Deus à humanidade. Então o pastor está dizendo que isso jamais foi uma coisa acidental ou proposital dos chineses? Não estou dizendo isso. Isso pode ter sido colocado no mundo de forma proposital ou de forma acidental. Nem os americanos, com toda a sua inteligência, conseguiram. A inteligência americana disse que foi liberado lá em Wuhan, mas não confirmou se propositadamente ou acidentalmente. Mas se Deus quisesse poupar a humanidade, Ele não permitiria esse acidente, se foi um acidente, e nem permitiria que alcançasse a proporção que alcançou, mesmo que eles tivessem liberado propositadamente. Seja como for, Deus permitiu que esse vírus corresse o mundo. Esse vírus está matando tanto descrentes quanto crentes, então eu tenho que tomar cuidado no que eu vou falar aqui agora, senão daqui a pouco, pessoas que perderam os seus amados, vítimas dessa doença, vão estar pensando assim, então Deus está julgando os seus filhos? Eu não quero dizer isso, e não vou dizer isso, não é o que está na minha mente. Mas nós sabemos que sempre que uma praga alcança o mundo, ela acaba alcançando de forma geral tanto o crente quanto o descrente. Nós somos cristãos, estamos nesse mundo, estamos sujeitos às coisas que acontecem nesse mundo. Pare e pense na carta do Apocalipse, onde os santos são mortos, em meio a toda a perseguição que se segue por meio da abertura dos selos. Então eu penso que esse Covid-19 já seja um julgamento para Deus mostrar que está insatisfeito com a humanidade, porque ela não se arrepende. E meus irmãos, se você não concorda comigo, você só se lembre que em meio à abertura dos selos no Apocalipse, conforme os julgamentos, as taças de Deus, que são os julgamentos, vão sendo liberadas, vem aparecendo a mensagem: e nem assim se arrependeram dos seus pecados. Agora, se o Covid-19 é um julgamento, que é o que eu estou sugerindo, e que você pode não concordar que seja, um julgamento muito pior haverá para aquele que, completando a trajetória da sua vida, essa vida que é tão curta para alguns e aparentemente tão longa para outros, estou pensando numa pessoa que complete 100 anos de idade, ou vida longa na verdade, mas tem alguns que não saem nem da barriga da mãe, tem alguns que morrem aos 5, aos 10, aos 15, aos 20, aos 30, aos 40, então a vida tem uma trajetória, seja ela curta ou seja ela longa. Então eu vou aproveitar esse vídeo e vou colocar um ponto aqui no começo, e vou colocar outro no final. Você está vendo aí, eu demarquei o vídeo, um ponto aqui no começo e um ponto aqui no final. Isso é a vida. Entre um ponto e outro, pode ser que seja quantos anos for, mas vai completar. Esse ponto vai chegar nesse ponto, que é o momento que nós vamos embora desse mundo se o Senhor não voltar antes. Ai daquele que completar essa trajetória sem crer de verdade no Senhor Jesus Cristo. Ai daquele. Ai daquele que, completando a sua carreira, não crer no Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, esse é um julgamento já anunciado. Ele não vai acontecer. Ele já está anunciado. Aparta-te de mim, porque não te conheço. Isso disse nada mais, nada menos que nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo que ele disse é verdade,
e acontecerá conforme ele disse. Temos mais perguntas? O irmão Sérgio fez um comentário. A Bíblia fala que a chuva cai para os bons e para os maus. É verdade, irmão Sérgio. O irmão comentou isso dentro da minha fala. A chuva cai para os bons e para os maus e nós não temos nenhum problema com isso, não é verdade? O irmão perdeu recentemente o pai e por isso que eu tive todo o cuidado ao tratar esse assunto. Não foi somente o irmão quem perdeu o familiar vítima dessa pandemia. Eu perdi gente da família, embora não fosse muito próximo, mas gente da família. Eu perdi irmã querida, irmão querido. E às vezes nós não queremos que essas coisas aconteçam, né, com os cristãos, mas nós não temos problema nenhum em a chuva, o sol vir para todos. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua família. Meu aluno Welber Rodrigues, saudades das suas aulas, professor. Ô, meu querido, saudade de você também. Deus abençoe a sua vida. Verdadeiro judeu. Versículo 28. Olha o versículo 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Existe um verdadeiro judeu. Existe um verdadeiro judeu. Então, pera lá. Vamos pensar agora lá no tempo em que o apóstolo Paulo estava escrevendo, porque ele estava escrevendo e conversando com judeus aqui. Então, quando ele dizia assim, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem então, como que a pessoa falaria então para ela dizer se ela era judeu ou não? Se eu nasci de pai e mãe que são judeus, eu sou judeu. Sim, fisicamente sim, mas espiritualmente não tinha nada a ver. Espiritualmente, nada a ver. Por quê? Porque o que ele está colocando aqui é o verdadeiro israelita. O verdadeiro, aquele que confirma que é filho de Abraão em Jesus Cristo. Aquele que confirma a eleição de Abraão em Jesus Cristo. Olha a eleição, o sentido da eleição bíblica aqui. Ela abarca desde Abraão, apesar que ela vem até mesmo antes de Abraão, mas existe um ponto em que Deus forma o povo. E aí, como ele vai ter o povo dele nos céus, na terra a gente consegue ter uma ilustração disso. Deus forma o povo, então Deus elege a própria nação de Israel, é uma amostra dessa eleição. Mas aonde que essa eleição se confirma? Ela se confirma no Evangelho. Ela se confirma quando o Evangelho de Jesus Cristo é pregado. E se a pessoa não crê? Então ele não confirma a eleição. Nos capítulos 9 a 11, o apóstolo Paulo irá dissertar sobre os judeus que, não crendo no Senhor Jesus, tropeçaram na pedra de tropeço. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por boas obras, ou como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Então, mesmo que eles se julgassem que estava tudo bem, só estaria tudo bem se eles crescem em Jesus Cristo. Não estaria tudo bem se eles tivessem a lei, se eles conhecessem a lei, se eles fossem na igreja. Não. Precisava mais. Precisava crer no Senhor Jesus Cristo. Eu fiz tentei trazer uma ilustração bem clara para os nossos dias do perigo que o cristão corre igualmente quando ele acha que está tudo bem só porque ele vai na igreja, que está tudo bem só porque ele se batizou, que está tudo bem só porque ele fala de Deus. Cuidado, muito cuidado. O que Deus quer saber de mim e de você é: temos uma vida restaurada? Sim ou não? E não se esqueça do mais importante. O apóstolo Paulo se dirigiu aos não-judeus no capítulo 1
e se dirigiu aos judeus no capítulo 2 somente para lembrar o capítulo 3, versículo 23 e 24. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A minha versão diz carecem, mas há uma versão que diz estão destituídos. Eu gosto mais dessa versão, estão destituídos, separados, o pecado separou. Sendo justificados gratuitamente pela lei que foi dada. Você vai, você cumpre a lei e você então será justificado. Quando eu ensino presencialmente, eu falo assim e espero que alguém levante a mão e diga, não é assim que está escrito não. Sendo justificados gratuitamente pelas boas obras que você faz. Aí outro levanta a mão e diz, não está escrito assim não. Sendo justificados gratuitamente por ser um bom pai e uma boa mãe. Opa, também não é assim. Sendo justificados gratuitamente porque vai na igreja todo domingo. Também não. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que está em Cristo Jesus. Nós vamos trabalhar mais sobre isso quando nós chegarmos nessa parte. Então, não importa se você conhece a palavra, vai na igreja, se você não vive uma vida restaurada pelo Senhor Jesus Cristo, você está cometendo o mesmo erro que o apóstolo Paulo se dirigiu aos judeus aqui no capítulo 2. E o que é pior? O apóstolo Paulo disse claramente, olha aqui, eu vou ler de novo no capítulo 2, no versículo 25 em diante. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Se o descrente, que tem a norma gravada de Deus, não tem a lei, mas tem a norma gravada, ele age de acordo com a tua lei que você tem, ele não vai ser considerado povo de Deus? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Agora, trazendo para os dias de hoje, eu quero terminar esse estudo com essa reflexão. Já parou para pensar? Você vai na igreja todo domingo, você comunga, você participa da ceia, você participa da fé, tudo. Só que fora desse tempo, você vive uma vida de qualquer jeito. Você não vive a restauração que Jesus Cristo quer para a sua vida. Pensou então, uma pessoa que não professa a fé cristã, que não quer nem saber de Jesus Cristo, nem saber de igreja, ele viver à luz da revelação dos mandamentos de Deus, uma vida mais aprovada que a sua? A pergunta que fica é de que vale essa sua religiosidade? A pergunta não pode ser de que vale essa sua fé, porque a verdadeira fé ela tem um valor enorme, mas a religiosidade nada tem a ver com fé. Então, eu termino esse estudo perguntando assim, qual dos dois você tem? Fé em Jesus Cristo que restaura a sua vida ou uma religiosidade que só te leva você a ir para a igreja e não para o mundo, mas viver exatamente como quem vive no mundo? Responda essa pergunta e que Deus te abençoe para que você viva uma vida restaurada pelo Evangelho. Você que me assiste então agora pelo YouTube, enviei esse estudo ao vivo na nossa escola bíblica dominical, Igreja Batista em Londrina, Paraná. E compartilhe, curta, entregue esse vídeo para outras pessoas, para que juntos possamos levar ao maior número de pessoas esse Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo estudo. Amém.